alunos, vamos fazer aqui a correção dos exercícios de trigonometria. Então vamos lá. Seja ABC um triângulo retângulo em A, determine as razões trigonométricas em relação ao ângulo alfa, que é esse ângulo aqui. Então se a gente observar bem, em relação ao alfa, a gente tem esse cateto aqui, que é o cateto oposto. Esse cateto que é o cateto adjacente, e essa medida aqui que é a hipotenusa. Tranquilo, então vamos lá. Primeira questão pede a razão seno. Bom, então ele quer saber aqui quanto é o seno do ângulo alfa. Lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se a gente observar bem, cateto oposto é a medida B, né? Esse Bzinho aqui está representando o comprimento de A até C. Então, a medida B. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a medida que vai de B até C. Está representado por essa letrinha A. Então, a razão é B sobre A. B sobre A, então você tem que marcar essa opção aqui. A questão A pede a razão cosseno. Cosseno do ângulo alfa, a gente sabe que cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente em nosso triângulo, cateto adjacente aqui, ó, tem medida C, e a hipotenusa é a medida A. Então é C sobre A. C sobre A é esta opção. Passando para a tangente, nós sabemos que a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Lembra, cateto oposto tem essa medida B e cateto adjacente tem a medida C. Então é B sobre C. Portanto, a gente deve marcar esta aqui, essa opção. Questão 2. Em quais dos triângulos abaixo as medidas correspondem à razão seno? Lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu for fazer o seno desse aqui, ó, seno é cateto oposto, tá aqui, e a hipotenusa tá aqui, oposto ao ângulo de 90, então não é esse. Aqui, cateto oposto seria essa medida, então não é. Aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Então a opção correta é a opção 3. Em qual dos triângulos abaixo as medidas correspondem à razão cosseno? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui é o adjacente, né? Hipotenusa a gente não tem um valor. Aqui é o cateto oposto, né? Então aqui é o cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa. Então é a segunda opção. E em qual dos triângulos abaixo as medidas correspondem à razão tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é essa aqui, primeira opção. Exercício 1 do segundo dia de atividades. Nesse exercício aqui a gente vai ter que usar, né, até fala aqui a sugestão, use o teorema de Pitágoras para encontrar o lado desconhecido. Então às vezes a gente vai precisar calcular com Pitágoras também. Porque está pedindo determine o cosseno do ângulo alfa no triângulo abaixo. Veja o seguinte, o ângulo alfa é esse ângulo aqui. Para calcular o cosseno, eu preciso do cateto adjacente, que é essa medida aqui, ó. E eu não tenho ela.
Então, vou encontrar essa medida utilizando o teorema de Pitágoras. Vou chamar essa medida aqui de x e vamos fazer a conta. Lembra que o teorema de Pitágoras foi um matemático, né, que desenvolveu esse teorema. O teorema dele diz que se eu pego a hipotenusa e elevo ao quadrado, que essa medida, isso é igual a soma, né, dos quadrados dos catetos. Dessa forma aqui. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos a medida da hipotenusa, que vale 8, então fica 8 elevado a 2. Temos a medida de um cateto, que é 2, então fica 2 elevado a 2. E o outro cateto a gente não tem, vou deixar x, né, que é a medida que a gente desconhece, elevado a 2. Fazendo os cálculos aqui, 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4, mais x elevado a 2. Vou pegar esse 4, passar para cá para fazer conta com 64. Então fica 64 menos 4, que é igual a x elevado a 2. Portanto, x elevado a 2 é igual a essa diferença aqui, que é 60. E, portanto, x é igual a raiz quadrada de 60. 60 não tem raiz exata. E aqui o resultado está em números decimais, então a gente nem vai fatorar, vai resolver essa raiz aqui, tá? Então, pegando a calculadora, fazendo o valor aproximado dessa raiz, porque isso aqui nunca vai dar um valor exato, nós temos que o valor é de 7,74, 75, vou pôr 74 aqui. Essa é a medida, então, do cateto adjacente. Agora sim, agora eu posso vir aqui e fazer a continha que eu estava querendo. Então, como ele está querendo que eu calcule o cosseno, então vamos fazer. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o 7,74, dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, cosseno de alfa vai ser, o resultado é aproximado, né? Então é aproximadamente 0,96, 97 aí. Mas a única opção de marcar que está mais, né? Se você pôs 0,97, mesmo assim você teria que marcar essa opção aqui. Então esse é o primeiro exercício do segundo dia. Vamos para o segundo exercício. Ele quer saber o seno desse triângulo, mas eu não tenho aqui, ó, a hipotenusa. E eu preciso, porque lembra que seno é cateto oposto sobre hipotenusa? Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras novamente, que é hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Observe que a hipotenusa eu não tenho, então fica assim. Mas um cateto eu tenho que é 4 e o outro cateto eu tenho que é 2. Portanto, hipotenusa ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. 2 vezes 2 fica 4. Hipotenusa ao quadrado é 16 mais 4 dá 20. O expoente 2 passa, vira raiz, né? O inverso da potência é a radiciação. Raiz de 20. Raiz de 20 também não é exato. A gente não vai fatorar porque os resultados então é decimais. Então, se a gente pegar aí a calculadora e fizer o cálculo aproximado, teremos 4,47. Estou pondo o resultado de duas casas aqui, o que deu na calculadora. Agora sim, agora podemos calcular o que ele pediu, que é o seno do ângulo alfa.
Então, seno do ângulo alfa, lembra que seno é cateto oposto, que mede 2, dividido pela hipotenusa, que é esse número aqui, irracional aqui, mas só que a gente pegou só duas casas, né? Lembra que esse valor sempre vai ser aproximado. Então, seno de alfa será um resultado próximo de 0,44. Ou seja, essa última opção aqui. E temos também a terceira questão, que agora quer que a gente determine a tangente. Para determinar a tangente, eu preciso do cateto oposto. E eu não tenho esse cateto aqui. Então, recorrendo ao teorema de Pitágoras, novamente, vamos fazer as substituições aqui. Hipotenusa, oposto ao ângulo reto, é 8. Um cateto é 5. E o outro cateto eu desconheço. 8 vezes 8 dá 64. 5 vezes 5 dá 25. Mais o cateto ao quadrado. Portanto, passando 25 para cá, fica 64 menos 25 igual cateto ao quadrado. Então, cateto ao quadrado é o resultado dessa conta, que dá 39. Cateto, então, é a raiz quadrada de 39. Como os resultados estão em número decimal, vou deixar a raiz assim e vou fazer o cálculo aproximado dela na calculadora. Resultado dá 6,24. Então vamos fazer o cálculo da tangente. Então aqui, né, que é o 6,24. Então tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, a tangente de alfa nos dá um valor aproximado a 1,25. 24 ou 25, tudo bem. O que você achar aí, o mais próximo para você marcar vai ser esse aqui. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tamo aí.